pessoal, vou fazer o pão. É isso mesmo, pessoal. Vamos fazer pão. A receita de hoje é desse maravilhoso pão que fica muito fofinho e muito gostoso. Então, vamos para a receita. Primeiramente, eu gosto de fazer a esponja, que é para ativar o fermento. Primeiro, eu coloco uma quantidade da farinha de trigo e um sachê de fermento de 10 gramas. Essa quantidade é no olhômetro. O fermento a gente coloca todo, mas a farinha de trigo é no olhômetro. E aí eu coloco uma xícara de água ou uma xícara e meia para poder fazer essa misturinha. Deixar essa mistura cremosinha. E lembrando que a água que a gente coloca nessa hora já faz parte da quantidade de água total a ser utilizada na receita. Então, o restante de água que sobrar, você vai colocar depois. Lembrando também que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo com a quantidade certinha de cada ingrediente. Pronto, deixei a esponja descansar aí por uns 15 minutos até ela ficar assim toda aerada, parecendo realmente uma esponja. E agora eu vou vir com os outros ingredientes. Nessa receita você vai utilizar um ovo. No meu caso, eu vou utilizar um ovo e uma clara, porque eu vou estar utilizando apenas a gema de outro ovo. E para não destruir a clara, eu prefiro colocar na receita. Lembrando que é opcional a utilização da gema, pois é só para dar uma corzinha no pão. Utilizei aí também 3 colheres de açúcar e 1 colher de chá de sal. Coloquei também 3 colheres bem cheias de margarina e misturei muito bem para deixar essa mistura bem homogênea para em seguida vir com a farinha de trigo. E antes da farinha de trigo, a gente vai colocar o restante de água que pede na receita, que são 450 ml de água. Como eu já tinha utilizado umas 250 ml de água para fazer a esponja, eu coloquei apenas o restante de água para estar mexendo a massa. Já coloquei a farinha de trigo também. Nesse primeiro momento eu coloquei 1 quilo, mas na minha receita levou aproximadamente 1,2 kg de farinha de trigo. Então, sempre é bom você ter mais de 1 quilo de farinha de trigo quando for fazer receita de pão ou outras receitas que sejam com massa, pois a depender da marca da farinha de trigo, pode levar mais ou menos. Coloquei mais farinha de trigo, como falei para vocês, e fui mexendo até dar o ponto. E o ponto é quando a massa estiver soltando das suas mãos. Não precisa ficar aquela massa dura, mas quando começar a soltar das mãos já está bom. Tá vendo aí que ficou um pouquinho pegajosa, mas soltando das mãos? Então agora a gente vai sovar essa massa por uns 10 minutinhos para estar ajudando seu pão a ficar bem fofinho e crescer bastante. Então, com a bancada higienizada e bem limpinha, no meu caso eu utilizei a mesa mesmo, a gente coloca a farinha de trigo e depois vem com a massa, solvando ela. Solva aí por uns de 5 a 10 minutinhos. Solva bastante, porque quanto mais solvada, melhor seu pão vai ficar. Mas uns 10 minutinhos já é o suficiente, não precisa passar disso não. E depois de sová-la, você vai colocar de volta no recipiente que você fez a sua massa e vai cobrir com um paninho de prato e colocar em um local fechado para essa massa crescer mais rápido. Se aí no seu lugar estiver fazendo frio, é só você pegar e ferver uma panela d'água e colocar no forno junto com sua massa, que ela vai crescer bem mais rápido. Eu fiz isso e olha aí, ela cresceu bastante. Então já voltei com ela para a bancada, minha filhota aí me ajudando. De vez em quando vocês vão ver umas mãozinhas aparecendo aí, é a minha filhota que estava querendo me ajudar. Então, a gente dá mais uma mexidinha, não precisa sovar novamente não. Só dá uma mexidinha mesmo
E agora já podemos modelar os pães. E eu vou aproveitar essa massa para fazer roscas doces também. Então, vamos ver aí como é que a gente faz. Primeiro eu divido minha massa, né? Se você for fazer só um tipo de pão, não precisa estar dividindo. Mas como eu vou fazer 2 tipos, eu já dividi e vou mostrar para vocês como eu modelo os pãezinhos. Prontinho, modelei os pães e agora vamos para as roscas. Eu dividi a massa que eu separei para fazer as roscas em 2 e abri ela assim, bem abertinha. E vou estar colocando dentro uma misturinha de margarina com açúcar e leite em pó. Se você tiver coco ralado, vai ficar mais gostoso ainda. E olha aí minha filhota me ajudando. Eu coloquei nessa misturinha uma colherzinha de margarina, uma colherzinha de leite em pó e 2 colherzinhas de açúcar para estar fazendo a rosca ou pão doce, né? Então, a gente vai passar essa misturinha em toda a massa e vamos enrolar para poder estar cortando. Eu cortei grande, mas você pode cortar no tamanho que desejar. Eu cortei nesse tamanho porque a única forma disponível que eu tinha era essa de fazer bolo, né? Então, cortei maiores, porque ela é alta, e coloquei nela mesmo. Apenas o primeiro saiu pequenininho, mas os outros saíram maiores, para poder ocupar menos espaço aí na minha forma. E todos os pães ficaram assim. E já já vocês vão ver como esses pães vão crescer. Olha aí, cresceu bastante. E agora é só levar para assar no seu forno, como de costume. Aqui eu sempre asso a 270 graus, 280 graus e sempre dá certo. E antes de levar para o forno, tem aquela parte que é opcional, de dar uma corzinha ao pão. Então, para isso, você vai misturar uma gema com um pouquinho de leite. Nem sempre eu faço isso, fiz só para ficar bonitinho mesmo, mas no sabor não vai mudar nada. E olha aí como eu faço para assar desse tanto de pão. Vou colocando uma forma em cima da outra. E olha o resultado desse pão. Olha aí como as roscas ficaram lindas e deliciosas, viu? Muito boa mesmo. Olha aí o pão, pãozinho redondo. Delicioso, gente. E olha aí esse outro. Inchou tanto que ficou bem coladinho na forma. E fiquem aí com esse resultado. Eu amo pão caseiro, pessoal. Então, todo mês eu faço de 1 a 2 vezes no mês aqui em casa. E acaba bem rápido, porque a gente gosta mesmo. Então, a gente consome muito rápido. Essas roscas ficaram uma delícia. Se tivesse leite condensado com coco ralado para jogar em cima, aí era que ia ficar melhor ainda. Mas só assim também já ficou muito saborosa. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Hoje trouxe um videozinho de receita, porque esse pão ficou perfeito. Então eu tinha que trazer para vocês. Então espero que tenham gostado. Um cheiro!